Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto de moldagem funcional em prótese total. Na aula passada, nós vimos a moldagem funcional na primeira etapa, que é o selado periférico. Hoje nós vamos ver sobre moldagem da superfície de apoio, ou área chapeável. Então, estando a primeira parte concluída, a parte do selado periférico, nós vamos partir para a moldagem da superfície de apoio da prótese. Então, a moldagem funcional em prótese total, ela pode ser classificada em três tipos: a compressiva, a não compressiva e a de compressão seletiva. Vamos ver. A compressiva, ela utiliza moldeiras com espaço reduzido para o material de moldagem, ou seja, quando você põe o material de moldagem na moldeira e leva contra os tecidos do paciente, ela molda, dando compressão em todas as áreas. Existe também uma moldagem chamada de semicompressiva ou não compressiva. É quando você tem compressão mínima, ou seja, você tem uma moldeira completamente folgada, onde você vai colocar o material de moldagem nessa moldeira e vai moldar com toda a superfície de maneira passiva, ou seja, com mais folga na moldeira. Existe a que nós trabalhamos atualmente, que é a de compressão seletiva. Essa moldagem de compressão seletiva, ela comprime algumas áreas que são destinadas a receber compressão e deixa aliviadas ou sem compressão algumas áreas que devem ser aliviadas. Vamos ver. Então, o Pendleton, ele sugeriu algumas áreas através de alguns estudos que essas áreas podem receber bastante compressão durante a utilização da prótese e outras áreas que não podem receber compressão, além das áreas intermediárias. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos essa região que está numerada de número 1 aqui, que é a zona principal de suporte, ou seja, é a principal zona para receber os esforços que serão transmitidos através da utilização da prótese. Então nós temos aqui essa região que engloba a região mais ou menos dos molares e dos pré-molares, tá? Que é a região que deve receber o principal esforço da prótese. Nós temos também a zona secundária de suporte. É uma zona também que pega do rebordo e aí essa vertente que vai em direção ao palato, que está numerada aqui como número 2. É uma zona também que suporta forças sem sofrer danos e pode ser também utilizada sob compressão através da utilização das próteses. Temos também a zona de número 3, que é essa que está na posterior, que é a zona de vedamento periférico posterior. É uma zona que tem como especialidade apenas o vedamento posterior. Esse vedamento ele é importante por conta de que todo ar que vem sobre compressão através do espirro, da fala, de assoprar, qualquer movimento que seja mais brusco com o ar, normalmente a direção principal é orofaringe em direção à boca. Então você precisa ter um selado nessa região mais efetivo para evitar o deslocamento da prótese. Existe também essa zona de número 4, que nós chamamos zona de alívio da força de oclusão. Quando nós vamos confeccionar nossa moldeira individual, nessa região que nós chamamos de pré-maxila, a gente faz um alívio nessa moldeira para que ela fique mais folgada nessa região e quando formos moldar, ela vai moldar de maneira mais aliviada. E isso é transmitido futuramente para a prótese que ela vai trabalhar na boca tendo um alívio maior nessa região. Então, essa região aí é chamada de alívio de força de oclusão, zona de alívio de força de oclusão. Existe ainda essa região mais periférica, que é simplesmente uma região de selado, para evitar a entrada de ar. Vamos compreender como é que funciona a moldagem para se produzir uma prótese que exerça forças maiores em uma região e forças menores em outra região, já que eu tenho o mesmo objeto apoiado sobre a mucosa bucal. Bom, feito aqui um esquema, eu estou considerando esse
desenho aqui como sendo a mucosa bucal. Perceba que é apenas um desenho esquemático. Quando nós confeccionamos a moldeira individual, lembre-se que nós fizemos algumas áreas que são cobertas com cera. Na maxila nós temos a região de pré-maxila, coberta por essa cera, e na mandíbula nós temos a crista do rebordo, tá? Também coberto por essa cera. Agora perceba que toda a moldeira, seja a parte de resina, seja a parte de cera, ela está completamente apoiada sobre os tecidos da mucosa bucal. Imagine você que eu vou retirar essa cera. Então perceba que quando eu removo essa cera, algumas regiões da moldeira vão estar em contato com a mucosa e a região de onde eu tirei a cera não está em contato com essa mucosa. Então, compreenda que se eu pressionar essa moldeira contra os tecidos, eu vou ter compressão nessas áreas de contato, que no caso aqui as laterais, elas vão estar apoiadas já na mucosa e a região onde eu retirei a cera não exerce compressão. Quando eu ponho material de moldagem sobre essa moldeira e levo essa moldeira contra os tecidos da mucosa, o que vai ocorrer? As regiões onde a moldeira já tocava a mucosa vão exercer uma compressão um pouco maior, fazendo com que haja uma intrusão desse tecido, ou seja, esse tecido vai ser pressionado para dentro. O que vai resultar, na verdade, é que em algumas regiões eu vou ter essa mucosa intruída e nas regiões onde a moldeira era mais folgada, por exemplo, naquela região onde havia cera, eu vou ter uma compressão menor. Perceba como é que ocorre essa compressão da mucosa. Perceba como é que ela fica durante o momento da moldagem. E isso aí, após a presa do material, nós vamos ter que o mesmo formato que ficou essa mucosa, nós teremos no modelo de gesso. Então, tirei o molde da boca do paciente, quando eu preencher com gesso, o formato da anatomia desse gesso é equivalente ao formato de que houve na boca do paciente durante o procedimento de moldagem. Perceba que onde houve uma maior compressão, eu tenho como se fosse a intrusão desses tecidos. E onde houve uma menor compressão, eu tenho como se fosse uma moldagem mais relaxada, mais passiva. Então, levando em consideração que a prótese será confeccionada sobre esse modelo de gesso, nós teremos a seguinte situação. O modelo de gesso vai servir de base para a confecção dessa prótese. E aí eu fiz também aqui um esquema de prótese. Essa prótese vai ser confeccionada segundo aquele modelo que eu tenho de gesso. Imagine que agora eu tenho uma prótese que adapta perfeitamente, seguindo o formato do modelo de gesso que eu obtive através da moldagem. Perceba que em algumas regiões eu vou ter uma compressão maior quando eu for utilizar essa prótese sobre a mucosa do meu paciente. Então, quando eu levar essa prótese até a mucosa bucal do meu paciente, nós teremos que, logicamente, algumas regiões receberão uma maior compressão e outras maior compressão. Então, veja, lateralmente uma maior compressão. E naquela região onde eu havia colocado o espaçador de cera 7, eu tenho uma compressão menor. E é assim que nós obedecemos aos princípios postados por Pendleton, de que nós devemos trabalhar com moldagem de compressão seletiva, respeitando a qualidade dos tecidos da boca. Lembrando que algumas regiões são próprias para maiores esforços, como a região de número 1 e a região de número 2, de ambos os lados, e outras regiões, como a região de número 4, deve ser preservada desse esforço. Então, quando eu moldo uma determinada região com uma compressão maior, eu também vou ter essa compressão transmitida para a prótese durante a sua utilização, ou seja, transmitida através da compressão da prótese sobre esses tecidos.
temos algo de um desenho até mais simples. Se você observar essa região de azul, é uma região de esforço, ou seja, uma região que é preparada para receber esforços da prótese. Já a região cinza, que está aqui ao redor, essa região chuviscada, é uma região de vedamento periférico, ou seja, é uma região que é própria para manter o vedamento da prótese. Já essa região que está pintada em verde, que corresponde à crista do rebordo, a parte mais alta do rebordo, essa região que vai de uma papila piriforme de um lado, em forma de U, até a papila piriforme do lado oposto, é uma região de alívio, ou seja, eu preciso fazer um espaçador de cera na moldeira para que durante a moldagem essa região que está delimitada, no caso aí da cor verde, eu vou alterar aqui para a cor vermelha. Então essa região é uma região crítica, não pode receber esforço nem durante a moldagem e também não pode receber esforço durante a utilização da prótese. É uma região que, se receber esforço, vai sofrer uma reabsorção óssea acelerada. Vamos acompanhar esse vídeo aqui sobre a moldagem da superfície de apoio. Perceba o profissional retirando a cera dessa região de premaxila, vaselinando o rosto do paciente para não aderir a alguma sobra de material de moldagem. E aí ele vai levar essa moldeira já carregada com o material para a boca do paciente. Faz os repuxos do tecido e, por fim, solicita ao paciente que succione o cabo da moldeira. Essa sucção ela promove a adaptação dos tecidos sobre o material de montagem e sobre a moldeira. Então, com isso aí, eu fiz a moldagem da superfície da área protética. Então, o que é necessário para essa moldagem da superfície? Inicialmente, o preparo da moldeira, que já está com selado periférico. A gente faz uma lavagem, lava bem em água corrente e seca essa moldeira. Retira o alívio de cera da região de rugosidade palatina, forame incisiva e rafo mediana, que no caso da maxila é essa região de pré-maxila. Já na mandíbula, a gente retira essa que corresponde à crista do rebordo. Antes de utilizar o material de moldagem, a gente leva novamente essa moldeira até a boca do paciente para que ele treine, ou o próprio profissional também possa treinar a inserção dessa moldeira numa posição correta. Treina também como é que vai repuxar os tecidos e também treina o paciente para que ele consiga succionar o cabo da moldeira durante esse ato de moldagem. Lembrando que grande parte dos nossos pacientes são pacientes idosos e precisam desse treino prévio para que consigam utilizar suas habilidades na realização e na ajuda ao cirurgião dentista para realizar essa moldagem. Vamos acompanhar aqui mais um trecho de um vídeo sobre essa moldagem da área de superfície da prótese. Utilizando a pasta fenólica, perceba a colocação desse material sobre uma placa de vidro. No caso, a gente está utilizando uma folha de papel como proteção da placa. Manipula o material, deixa de maneira bem homogênea e espalha sobre a superfície a moldeira, envolvendo inclusive a região onde já existe a agulha de baixa tensão. A periferia da moldeira vai estar vaselinada para evitar que esse material vá dentro dos tecidos ou na pele da paciente. Perceba? Sempre vai haver esse contato. E é um material
isso a gente vaselina o rosto do paciente antes de realizar essa moldagem. Com relação à finalização dessa moldagem, é interessante que se faça o selado palatino posterior. Então, na região posterior, nós vamos realizar um novo ato de moldagem, dessa vez utilizando cera. Então, só recapitulando. Nesse desenho aqui que eu tenho, dessa moldagem, perceba que eu tenho a moldeira individual feita em resina acrílica. Nessa região posterior, ou na região desse selado palatino posterior, eu já tenho sobre a moldeira de resina acrílica uma camada de Godiva, uma camada de pasta zinco-enólica. Agora nós vamos delimitar uma área. Vendo a parte posterior das tuberosidades, eu vou dividir cada uma dessas áreas ao meio, através desse esquema aí, com essa linha preta desenhada. Disso aí eu meço uma distância para o meio, ou para a rafo palatina, essa parte central do palato. E, partindo da linha preta para essa linha cor-de-rosa, eu vou colocar meia lua, ou ceras em formato de meia lua, e levar essa moldeira novamente à boca do paciente. Lembrando que essa cera pode ser uma cera especial chamada cera para moldagem, mas pode ser também uma cera 7. Faz um recorte, um pequeno recorte em cera 7, aquece essa cera 7 com espátula 7 aquecida e leva novamente à boca do paciente. Então, esse espaço que foi moldado aí, ele vai estar sobre palato mole. Então, eu só tenho condições de trabalhar com esse tipo de selado palatino posterior quando eu tenho um palato plano ou próximo do plano, onde eu tenho uma extensão ou possa utilizar uma extensão da prótese além de palato duro. Tá? E aí, essa cera a mais sobre já os materiais que já existiam vai nos dar uma compressão a mais nessa região. Lembrando que essa compressão a mais só pode ocorrer sobre palato mole, onde eu não tenho um osso subjacente. Se o palato é curvo e a prótese termina muito próximo de palato duro, se eu realizar esse selado, nós vamos ter uma compressão sobre mucosa que está apoiada em osso. Isso aí gera isquemia e gera necrose e ulceração. Então, nós não podemos usar esse tipo de procedimento. Então, para isso, a gente pode realizar o seguinte, umas meia-lua em cera 7 são colocadas sobre a parte posterior. Você aquece uma espátula 7, plastifica essa cera que está naquela região, deixa ela amolecida e leva em compressão na boca do paciente. Isso aí vai realizar uma espécie de uma moldagem complementar do selado palatino posterior, através de uma compressão um pouco mais elevada nessa região, para favorecer esse vedamento palatino posterior de maneira mais efetiva. Então veja bem, após comprimida, perceba que nessa região posterior vai resultar um excesso de cera que saiu de dentro da moldeira. Esse excesso ele é dispensável, você pode retirar através do uso de uma espátula do tipo Lecron aquecida, e aí ao final você vai ter o seu molde com esse preenchimento de cera naquela região. Isso vai deixar mais efetivo esse selado posterior. Após o término dessa moldagem, nós vamos partir para o encaixamento do molde superior. O encaixamento é necessário para que você tenha um modelo de gesso que copie toda a área de superfície que foi moldada, mas também que você tenha a cópia dessa região de rebordo,
Ou seja, você precisa ter o gesso preenchendo todo o seu molde, a parte interna, recobrindo as bordas desse molde e avançando um pouco para fora. Então, todo selado, todo o encaixamento, ele deve permitir que o gesso desça através dessas laterais em torno de 3 a 5 milímetros. Então, vamos começar um vídeo demonstrando como é que esse encaixamento ou encaixotamento deve ser realizado. Então, inicialmente a utilização da cera utilidade está em torno de 1 centímetro, 0,8 a 1 centímetro de cera utilidade. Aquela cera tem 5 milímetros de espessura e ela é mais amolecida do que a cera 7. Também ela é mais pegajosa. Então faz uma borda ao redor do molde, sendo que essa base vai ficar em torno de 5 milímetros abaixo da borda. Une essa cera ao molde utilizando uma espátula quente e a própria cera vai aderir à moldeira. Então faz em toda a periferia. Para que não haja o vazamento de gesso para fora do molde. Eu preciso ter isso aí bem aderido. Depois de fazer toda a periferia, a região anterior, eu vou fazer a região posterior. Então recorta. Eu aconselho a aquecer um pouco essa cera na lamparina, a chama da lamparina, para adaptar na região posterior. Essa cera sobre o molde. Pode utilizar, como eu falei, a própria cera aquecida com essa espátula, ou pode utilizar também cera 7, aquela que deixamos dissolvida na concha para cera. Une essas partes e em seguida você vai remover os excessos. Lembrando que essa borda vai ter em torno de 1 centímetro ao redor de todo o molde. Em seguida, o profissional que confecciona o queijo, ele utiliza uma faixa de cartolina. Essa faixa de cartolina pode ser fixada utilizando cera na sua base de baixo, mas ela é fechada com uma fita adesiva. Fecha com a fita adesiva e veda a parte inferior com a própria cera. No lugar, ou ao invés de utilizar a cartolina, também é possível utilizar uma faixa de cera 7. Você divide a cera 7 ao meio e dá uma volta completa, utilizando cada metade dessa cera 7, dessa metade de placa de cera 7. Em seguida, é fazer o preenchimento com gesso. Perceba que fica mais fácil. Põe o molde sobre o vibrador, vai preenchendo e esse gesso vai se adaptar dentro dessa caixa. Por isso que chamamos de encaixamento. Usa sempre o vibrador para gesso para eliminar as bolhas de ar que possam ocorrer dentro do gesso. Então, só concluindo a explicação, você vai adaptar uma tira de cera utilidade de aproximadamente 0,8 a 1 centímetro de largura, ficando 3 milímetros abaixo da borda externa do molde, em todo o seu contorno. Na região posterior, você também vai colocar essa faixa de cera e contornar essa base
através de paredes confeccionadas ou em cartolina ou em cera 7. Em seguida, é só vazar o gesso, ou fazer o envasamento, o envase, com gesso, utilizando o vibrador. Ao final, você vai ter algo com esse aspecto, um encaixamento totalmente preenchido com gesso. E só lembrando que para remover tudo, utilizar a água quente. Por quê? Porque nós temos materiais anelásticos. A Godiva não tem elasticidade, a pasta zinco-enólica também não tem elasticidade. Então eu preciso ter algo que possa amolecer esses materiais e só assim consigo tirar o modelo de gesso que está contido ali. Para tanto, nós vamos mergulhar esse conjunto em água aquecida, pode ser uma panela com água fervente, deixo ali 2 ou 3 minutos, removo com a ajuda de pinças e luvas, evitando queimar as mãos, e retiro o modelo de gesso de dentro do molde. Esse molde acaba se desfazendo. Grato pela atenção. Qualquer dúvida pode nos contactar através das redes sociais. Até mais.